Olá, pessoal. Como todos sabem, a segurança de voo é extremamente importante na aviação, que basicamente é você buscar reduzir e manter em níveis aceitáveis o risco de lesões às pessoas e danos a bens, né? E para isso você faz o uso de um processo contínuo de identificação de perigo e gerenciamento de risco. O processo de gerenciamento de risco, ele é o pilar principal do SMS, que aqui no Brasil, né, foi chamado de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, o SGSO. Esse processo de gerenciamento de risco, ele proporciona para a alta direção uma ferramenta de priorização para que você possa alocar de forma equilibrada os seus recursos, ou seja, dando mais urgência, prioridade àqueles itens com potencial de risco mais elevado. Isso é importante porque é aquele dilema gerencial, né? Aquela balança proteção-produção. Se você pesa mais o lado da proteção, seus produtos ficam mais seguros, obviamente, mas o custo fica excessivo, o produto perde atratividade comercial e você vai na direção da falência. Por outro lado, se você pesa mais do lado da produção, você vai na direção da catástrofe, né, de um produto menos seguro. Então, o processo de gerenciamento de risco é importante para fazer essa gestão equilibrada dos recursos com proteção, produção, mantendo os níveis aceitáveis de risco. E na prática, como que isso pode ser feito, né? Ora, o risco é basicamente a combinação de severidade e probabilidade. No 309, por exemplo, ele traz uma correlação ali inversamente proporcional. Quanto maior a severidade, menor a probabilidade. Mas isso por si só não é suficiente, né? Pois quando você identifica que algum item está inadequado, está não conforme, vem sempre aquela pergunta: eu tenho que corrigir isso aqui em quanto tempo? Antes do próximo voo, uma semana, um mês, um ano, tá bom? Então a pergunta é: qual o tempo de exposição aceitável para a campanha de retificação? Existe um material guia de ASA que ele traz uma correlação de probabilidade do evento para o catastrófico, RASDOS, com tempo de exposição aceitável, que seria esse gráfico no slide, onde você entra com a probabilidade no eixo Y e obtém o tempo de exposição aceitável no eixo X. Entretanto, esse método ele é altamente dependente de valores numéricos de probabilidade, mas no mundo real nem sempre isso é possível, né? Nem sempre você tem essa informação precisa. Muitas vezes você acaba não tendo informações suficientes de probabilidade, dados estatísticos, quantidade de evento por hora de voo, etc. E aí você tem que partir para uma análise qualitativa da probabilidade. Ou seja, é provável que ocorra, é remoto, extremamente improvável, enfim, tudo isso com uma variável linguística. Então, o objetivo desse trabalho é atacar justamente esse problema. A proposta aqui é fazer o uso da inferência fuzzy para correlacionar as variáveis linguísticas de uma análise qualitativa e traduzir num valor numérico a ser usado naqueles gráficos de tempo de exposição aceitável. Veja nessa tabela as definições de probabilidade do 309. Note que na descrição qualitativa existem termos bastante subjetivos, como várias vezes, vários aviões, poucas vezes. Então aqui a ideia é usar a inferência fuzzy para trabalhar numericamente esses termos qualitativos. A gente fez a licitação de alguns especialistas, a gente montou as funções de pertinência de entrada, né, com frequência, quantidade de aviões, e a função de saída, conforme essa tabela matricial aí embaixo, e montamos todas as regras usando o R como ferramenta computacional, e usamos o método da Centroid para fazer a defusificação e obter o valor crisp, né, o valor nítido. E aí, como vimos no início, né, temos que correlacionar o nível de risco com um tempo de exposição aceitável, pois é essa pergunta que você quer responder na prática. Então, este trabalho ele propôs um método que tem como principal objetivo permitir correlacionar esse gráfico de tempo de exposição aceitável com as avaliações de probabilidade qualitativas, com variáveis linguísticas. E isso pode ser empregado não apenas na aviação comercial, mas também na aviação de defesa. Né? No caso da defesa, ao invés de você usar o gráfico de comparação do material guia de asa, você pode usar, por exemplo, as informações da ICA 5723 ou informações similares como proposto no EMAR 21 da Agência Europeia de Defesa. Então é um método viável com bastante aplicação prática em todos os ramos da aviação.